Desliga, liga, concluído. E é isso aí. Estamos ao vivo? Ao vivo para você, de todo o Brasil. Estamos aqui na rede Instagram de televisão. Nossa, esse negócio aqui é tudo complexo. Firmou? Firmou. Bora, como diz o outro. Boas noites, Brasil. Estamos aí. Tudo bem com vocês, queridos ouvintes? Boa noite, Camila. Boa noite, Gen Martins. Que legal, boa noite. Esse microfone mais um pouco de lado, que não fica muito na minha cara também. Boa noite, turma. Como estamos? Hoje estamos aí, mais uma segunda-feira. A Rafa aí, Tarrina, olha, Nato, olha que belezinha, Jéssica Alves. Olha, Ana Cláudia já veio com a pergunta, já vamos fixar aqui, Ana Cláudia Almeida. Fixa. Boa noite, Ellen, Bolutinária. Ana Cláudia, meu bebê não quer fazer cocô, ele tem 2 aninhos, o que eu faço? Bom, tem muitas coisas que podem estar acontecendo aí, né? A verdade é essa, viu, Ana Cláudia? A constipação, ela pode ser ocasionada pela alimentação, né, do bebê, da criança aí, que está por volta desses 2 anos. Então a gente vê, melhorou agora, deve chegar. Por volta desses 2 anos aí, a gente sabe que a criança tem muita relação com o que está comendo, né? O pessoal de Natal, boa noite. A Rafa. Então, gente, é uma coisa que a gente tem que avaliar. Então, constipação do bebê tem muitas coisas relacionadas. Então, a primeira realmente é o que come, se a criança consegue se alimentar de alimentos que tenham fibras, que são muito importantes para fornecer umas fezes bem interessantes, isso é sempre bom lembrar. Muita água, isso é importantíssimo, isso a gente não pode esquecer nunca, que a criança constipada ela tem que beber o dobro, o triplo, o quádruplo de água mesmo, para conseguir ter uma função de evacuação mais interessante. E também, quando vem esses 2 anos, tem um fatorzinho aí que é o próprio desfraude, né, em si, que é a capacidade da criança em controlar as próprias evacuações. Às vezes pode acontecer da criança ter eventos em que está brincando, fazendo alguma coisa, e ela controla, ela contrai e ela evita evacuar. E aí pronto, a criança acaba fazendo a retenção fecal, e aí vai ser mais difícil evacuar mesmo. Quando ocorre ainda o evento da criança ter feito algum procedimento para esvaziamento ali, uma lavagem, um supositório e tal, aí começa a entrar até o trauma por conta do desconforto feito nesse momento, né, da dor ali. Então você tem muitos fatores aí pra gente avaliar. Vendo esses fatores, você vai no fator e vai melhorando. Então a alimentação, diminui um pouco os alimentos brancos, né, aquela comida que a gente fala, a comida tipo arroz, ou banana, ou arroz, banana, ou pera, maçã, tudo isso aí a gente diminui, né? O macarrão, batata. Então, o alimento branco acaba prendendo o intestino, os carboidratos, né? E enquanto a gente vê que os alimentos mais coloridos soltam, então tentar achar pelo menos frutas que a criança tenha aceitação ali, né, como ameixa, mamão, que ajudam a soltar o intestino. A água também você vai deixar garrafinhas, copinhos espalhados pela casa mesmo, para a criança ter oferta de receber. Tia Sueli, que bom. Então a gente vai oferecendo bastante líquido para essa criança conseguir evacuar melhor, né. Então a gente sabe que evacuação é um tema complicado, sempre porque é um momento de autocontrole. A criança cria a própria autoconfiança quando ela sabe evacuar ou não, entendeu? E muitas vezes a gente quer ajudar, e no nosso afã de tentar ajudar, acaba que a gente acaba interferindo ali num processo que muitas vezes é normal. Mas o grande negócio é esse: da alimentação a mãe pode cuidar sempre, dar atenção ao momento da evacuação também. A mãe vê que a criança está fazendo uma forcinha e tal para segurar e tal, indagar, quer ir no banheiro, vamos no banheiro, vai fazer o cocô, não sei o quê. Quem tá com saudade do seu cocô, o Nemo tá com saudade do seu cocô lá no mar, a pequena sereia tá com saudade do seu cocô.
Então investe nisso, faz uma brincadeira, transforma o banheiro num ambiente gostoso, com livros, com um ambiente bem lúdico mesmo ali. E é isso, ensinar para a criança, né? Evitar o máximo que for possível você usar procedimentos mais invasivos, né? O supositório, a lavagem intestinal, que são bem complicados. Mais uma, vamos lá, obrigado, viu? Pergunta muito legal, é sempre bom falar desses assuntos, viu? Olha, tem a caixinha lá, turma, pode ter do lado aí do seu comentário, adiciona o comentário, tem ali um botãozinho com um balãozinho com interrogação. Clica lá e faz a pergunta lá, que fica mais bonitinho para todo mundo ver. Ó, a Jéssica Maiara perguntando: como prevenir a bronquiolite? É basicamente as mesmas medidas de proteção do coronavírus, né? Você vai ter uma situação em que a pessoa doente não deve deixar de usar uma máscara, né? Se você está tossindo, se você está doente, você está usar a máscara. Esse sempre foi o grande ideal em relação a todos os vírus. Todas as pessoas que estão doentes naquele momento idealmente deveriam se proteger da transmissão, não passar para as outras pessoas. Que mais? O álcool sim ajuda bastante, né? Principalmente quando a gente vai manipular uma coisa que a gente vai comer. Então a mão antes de comer sempre é importante. O tio aqui que tem uma rinite que coça o nariz dele, porque esse ambiente que eu tô aqui mais empoeiradinho, tem que estar sempre lavando a mão, porque eu tô sempre coçando o nariz, entendeu? Por causa da rinite, que é sempre mais complicada mesmo. Então, álcool, proteção, quem está doente não visitar bebês, crianças pequenas, né? Um fato importante é informação, viu? Por quê? As pessoas não sabem que a bronquiolite é causada por um vírus chamado vírus sincicial respiratório, na grande maioria das vezes, assim, explosivamente, esmagadoramente a mais do que os outros vírus. Mas a bronquiolite do vírus sincicial respiratório é um vírus que no adulto causa um resfriado comum, narizinho escorrendo, uma coceirinha, e ela pode ser o vírus passar para o bebê, entendeu? É muito complicado. Então essa informação é muito importante. Então o adulto fala assim: eu tô com resfriado, meu bebê vai pegar um resfriado. Às vezes não, seu bebê pode pegar justamente uma infecção pulmonar, por conta do corpinho do bebê ter menos defesas, né? Pensa na anatomia, o bebê tem um corpo menor, né? Do nariz até o pulmão é muito menos espaço do que o adulto tem, né? De distância, né? Então a prevalência desses vírus, a facilidade para entrar em pontos mais internos do corpo existe, a gente não pode negar. Obrigado, Jéssica, pela pergunta. Excelente perguntinha, meu anjo. Lá, vamos ver mais uma aqui. Adri L. Lima. Meu bebê tem 1 ano, ele é bem esperto, mas às vezes eu chamo, ele não olha. O que mais? É normal ou autismo? Olha, por um parâmetro você não consegue nem pensar em termos de diagnóstico do autismo para uma criança, tá? Porque você não consegue ter uma avaliação completa, sem sombra de dúvida, né? A gente sabe que o autismo, classicamente, o autismo ele tem 2 coisas que você tem que avaliar: alterações de comportamento e alterações de comunicação. Então, se a criança tem uma certa dificuldade em se comunicar, ela não fala, ela balbucia, ou ela emite sons que são assim, a gente já começa a pensar forte, num grau maior de autismo. A criança conversa, mas ela não olha no olho. Eu às vezes esqueço de olhar no olho, porque um pouquinho, mas é porque o tio aqui tá olhando, tem que olhar para a câmera. Eu esqueço de olhar para a câmera, porque eu estou pensando, minha cabeça está sempre voada. Mas a criança não olha no olho, a criança não contactua, a criança não escuta realmente, ela não se importa com o próprio nome, ela não liga a própria personalidade ao nome, então ela chama ali, ela sabe que tem, sabe, mas não é o foco, o interesse. O comportamento da criança tem maneirismos, né? Muitas vezes pode mexer a cabeça para frente, para trás, ela pode ter vibrações das mãos, né? Uma empolgação muito grande, andar na ponta do pé. Então tem alterações de comportamento que você tem que sempre estar avaliando. É o conjunto de tudo isso aí que a gente vai avaliar. Por que é importante sempre que a gente tenha uma suspeita, a gente levar para um profissional ver? Esse profissional vai conseguir te indicar uma terapia adequada para aquilo, você entendeu? Porque hoje em dia a gente vê o autismo muito mais com uma neurodivergência, entendeu? Uma criança que tem uma neuroatipicidade, na verdade é o termo. Nem neurodivergente. Mas é porque a criança ela é atípica, ela é diferente. Não que aquilo seja uma doença em si, entendeu? A criança
dependendo do nível que ela apresenta esse tipo de comportamento ou dificuldade de comunicação, a gente busca tratamentos. Aquela criança que é agitada, aquela criança que tem dificuldade para dormir, aí muitas vezes acaba entrando medicações e tudo mais, ou se tem alguma outra condição neurológica presente ali, uma convulsão, o que for, aí entra o tratamento mesmo. Mas no geral, hoje em dia a gente vê muito mais como um grande diferencial, uma criança diferente. A gente trata como uma criança que tem saúde, que tem as suas próprias alterações. Lógico, dentro do diagnóstico de autismo de uma criança que não tem comunicação com você, não consegue falar, não consegue expressar, está sempre irritada, chorosa e tal, aí você vai entrar em milhões de manifestações aí que você pode pesquisar na parte orgânica, que também podem estar complicando, porque a criança não consegue expressar para você o que ela está sentindo. Então você vai ver a colite, vai ver doenças de absorção do intestino, aí tem um monte de coisa, aí entra mesmo, e tem que ser sempre investigado. Essas outras comorbidades aí que podem estar envolvidas no autismo. E hoje em dia a gente trata o autismo não só com a fono, com a terapia ocupacional, com a fisioterapia, a gente trata também da nutrição, né? Hoje em dia a gente cada vez mais estamos entendendo que o que entra pela boca determina o nosso comportamento. Então a gente tá investindo bastante nessa parte da nutrição, é importantíssimo você tratar. Nossa, eu fui muito além, né? Porque a dúvida dela é se isso é um sintoma de autismo. Realmente é um sintoma. Um só. E um sintoma só é igual a andorinha, não faz verão. Então a gente tem que sempre estar avaliando. Mais uma aqui da Roberta Licório. Roberta, minha vista é tão maluca que eu já tinha lido Roberta Colírio, não é? Roberta Licório, perdão. Minha filha tem 2 anos, sempre gostou muito de leite, mas agora não quer mamar. Parece que enjoou. O que eu faço? Olha, ela vem as verdades chocantes do mundo, né? A gente sabe que a criança pode realmente não ser preferido o alimento como o leite. O leite ele tem uma importância em termos de te oferecer calorias, te oferecer cálcio, te oferecer gorduras, carboidratos, uma proteína, sim. Mas ele é um alimento. E assim como um alimento como o feijão eu posso substituir pela lentilha, o arroz eu posso trocar pela batata, o leite a gente também pode substituir, entendeu? As fontes de cálcio hoje em dia a gente observa muito mais os vegetais escuros como uma grande fonte de cálcio, né? E as calorias a gente substitui por comida de verdade. Então leite, como outrora não é mais tão fundamental na vida da criança como a gente via antigamente, entendeu? Culpa disso é um pouco os veganos, né? Os veganos faziam questão de que a criança não tomasse leite, e os pediatras foram acompanhando essas crianças que não tomavam leite. E aí, no longo prazo, foram avaliando o que era realmente necessário, o que não era, o que causava, o que ia acontecer. O problema era o cálcio. Nossa, o cálcio. Hoje em dia a gente sabe que o problema não é tão o cálcio, é muito mais a vitamina B12, que realmente não está presente na dieta deles. Mas o leite, ele é mais uma das comidas aí que a gente dá para a criançada, tá? Não é fundamental, não é obrigatório, tá? E muitas vezes ele pode ser até responsável por dificultar a aceitação de outros alimentos, né? A gente vê às vezes o leite como se fosse um vilão aí entrando, ocupando um espaço dentro da barriga durante um período até mais prolongado do que a gente gostaria. Aquela criança que às vezes não consegue almoçar bem, não consegue porque tomou um leite logo de manhã, 2, 3 horas antes. O almoço vai ser muito difícil aquela criança aceitar, entendeu? Mas tem outros alimentos. Roberta, fique tranquila. Comida, arroz, feijão, legumes, as vitaminas todas entram pela comida de verdade aí que a gente realmente orienta, né? Os vegetais, os legumes, essa turma toda que é importante. A gente tem que comer na frente deles para eles se espelharem, comerem igual a gente, é importante. Transformar em brincadeira. Ixi, gente, aí eu puxo de um assunto, já puxo o outro, o tio não para de falar nunca mais. Olha lá, a Jussiele Prado. Doutor, eu interrompi o antibiótico por 48 horas. Posso voltar a dar? Faltava 3 dias para acabar. Olha, Jussiele, o seguinte. Todo antibiótico prescrito,
ele é meio baseado num tempo que já foi experimentado antes, para a gente checar se aquele tempo é ideal, se ele é um tempo excessivo ou se ele é um tempo aquém, pouco menos do que seria necessário. Então, se por exemplo eu tenho uma infecção num otite varia normalmente de 10 a 14 dias, o antibiótico de primeira escolha ali, né? E a gente vai tratar por esse período porque a chance dessa infecção não resolver se eu der menos dias, ela existe e é mais provável do que o médico gostaria que acontecesse. Então, se eu tenho uma infecção leve, eu dou 10 dias. Se eu tenho uma infecção mais complicada, eu dou 14. Eu examino lá no último dia para ver se eliminou mesmo, se precisa continuar mais dias, entendeu? Agora, o grande problema do antibiótico é que quando a gente pausa o uso dele, a gente dá oportunidade para que cresçam bactérias que são resistentes. Então, toda vez que a gente tem uma pausa assim de um dia, 2, aí a gente acaba parando de dar e observando para ver se a infecção conseguiu ser sanada por aquele período ou se a gente vai ter que entrar numa infecção, num antibiótico mais potente na próxima eventualidade aí. Então, se resolver a infecção com esses dias que você já deu, ótimo, muito que bom, graças a Deus, a gente agradece o anjo da guarda e segue em frente. Agora, se não deu, aí a possibilidade é usar um antibiótico mais forte. O que a gente não faz é voltar a usar o mesmo, então nesse caso não precisa voltar a usar, tá? Na dúvida, sempre é bom falar com o pediatra, avaliar. Essa é sempre, como a gente sempre fala pela internet, a gente dá os conceitos, mas não faz a grande avaliação que é o negócio. Vamos lá, vamos ver mais um. Obrigado, Juscelia. Deus abençoe, vai dar tudo certo aí, a infecção já acabou. Olha que legal. Alana Souza, bebê de 9 meses, não come nada, de recusa de verdade, já não sei o que fazer, tenho medo de afetar o desenvolvimento, então não tenha mais medo, Alana, pode ficar tranquila. Por quê? A introdução alimentar ela vai até 1 ano. A criança está aprendendo a conhecer os seus alimentos. Não é a base da alimentação da criança, que até 1 ano é baseada no leite. Então a criança e o próprio organismo da criança não vai usar o alimento como subsídio absoluto e primário de crescimento, desenvolvimento, não. Ele vai usar o leite. Então pode ficar tranquila. Ofereça. Transforme a hora de alimentação numa hora divertida, relaxante. Não pensa, ai meu Deus, eu tenho que dar comida para o meu filho. Se você está sentando na mesa desse jeito, já deu o passo para trás. Você tem que sentar na mesa com, olha, o que será que nós vamos tentar oferecer hoje? O que será que vai gostar? Ah, eu vou comer junto com ela. Ou puxa, esse purezinho de batata tá com uma cara gostosa, né? Olha, essa cenourinha cozida, fritinha ali com azeite, uma cebola, um alho, pronto, legume na chapa. Ofereça, mas tenha prazer em estar oferecendo. E deixa a criança brincar com a comida, jogar no chão, enfiar na orelha. Enfiar na orelha não. Mas a criança gostar daquele contato ali com o alimento é o primeiro passo para ela se alimentar bem no futuro, entendeu? Sempre falo para as mães, a obrigação da mãe é fazer a comida na hora certa, a obrigação da criança é comer. Você não tem obrigação de fazer ninguém comer nesse mundo, tá? E às vezes avalia, né? Tomou leite, faz 1h30 que tomou leite, eu vou tentar dar feijão com arroz. Não vai rolar, não vai descer, porque o estômago ainda está repleto de leite, entendeu? O leite, a gordura, né? As gorduras são mais difíceis de serem digeridas, né? Demoram mais tempo, não é fácil. Que mais? Vamos ver mais uma aí, Turbinha. Obrigado, Alana, pela pergunta, muito legal. O bebê ficou rouco na creche. Vamos ver aqui da Thaís Ferreira, 2.3. Doutor, meu bebê ficou rouco hoje na creche. O que pode ser? A rouquidão normalmente é a inflamação da corda vocal. Você já vê que a do tio aqui é meio gasta, não é porque eu uso ela 90% do tempo. Então a gente tenta avaliar normalmente as cordas vocais na rouquidão. Então você vai ver alguns diagnósticos. A laringite é a primeira opção, né? A gente pensar, porque a laringite é uma inflamação justamente da laringe, onde as cordas vocais estão. Então pode ser uma laringite. A laringite normalmente ela também acompanha uma tosse de cachorro, né? A famosa tosse estridulosa, com estridor, com aquela tosse encachorrada, né? Aquela tosse difícil. Eu não vou nem conseguir imitar mais. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Se você perceber falta de ar, cansaço,
dificuldade para respirar, que às vezes a criança chega num pronto-socorro de madrugada por conta de uma laringite, puxando o ar com muita dificuldade. É pronto-socorro mesmo, não espere. Mais uma aqui da Carol Marissá. Doutor, refrigerante dá cólica no bebê 1 mês e 13 dias. Carol, você pode tomar o refri, não tem tanto problema em termos de dar cólicas, né? O refrigerante, ele é um distensivo, né? Estufa a barriga e a gente foi acostumado com alimento carbonatado, né? Com carbono ali, com gases, então é complicado cessar totalmente. O que eu te recomendo? A alimentação mais sadia é muito mais indicada para a mãe que amamenta, para que ela consiga produzir melhores proporções de aminoácidos. Tudo que vai descer pelo leite tem muito a ver com o que a mãe se alimenta. Não só porque desce pelo leite, mas também porque você fica faltando em você quando você dá leite, né? Com o bebê, o corpo seu prioriza a produção do leite em detrimento do resto do organismo. Então, se você não está tendo uma alimentação legal, o seu corpo vai gastar suas reservas para produzir um leite adequado para o seu filho. Então, coma certo, coma bem. A cólica em si não, a cólica em si a gente não vê relação direta, mesmo porque a Sociedade Brasileira de Pediatria nos orienta como o único alimento que possa realmente estar imbuído aí da cólica, né, levando, hoje eu estou falando difícil mesmo, o alimento esteja levando a da cólica ali, seja o leite de vaca. Esse a gente fica muito atento, fica bem de olho, que ele pode realmente descer como um pouco em relação ao leite da mãe, pode ter uma ligação. Mas também não é frequente 100%, mas quando a criança tem uma sensibilidade muito alta ao leite de vaca, aí pode aparecer, tá? O restante não esquece da cabeça. Feijão, brócolis, besteira. Eu só recomendo você comer comidas que te façam bem. Porque se você estiver passando mal, porque estufou a barriga, porque o feijão deu gases, você vai ficar um pouco mais estressada, sendo que você já está numa situação de alto estresse. Aí o seu leite desce mais com um hormôniozinho ali chamado cortisol, que é o hormônio nosso do estresse, e o leite com cortisol deixa o bebê mais agitado, mais reativo. E aí quando vem um pouquinho de cólica, o bebê já vira o bicho. Tem um pouco de verdade, mas também não tem. Aquela coisa. No geral, eu falo para as mães comerem comidas que façam bem para elas. Então, se para você não faz mal, não se sente mal com refrigerante, não te sente mal, manda ver. O que mais? Vamos ver mais uma aqui da caixinha. Andressa Bernardi. Olha lá, Camila, já vou fixar a sua do arrotar, que tá já fixado. Primeiro eu vou da Andressa, depois eu vou da Camila. Meu bebê tem 4 meses e está ganhando pouco peso, pois não mama mais do que 70 ou 80 ml de 3 em 3 horas. Ó, Andressa, tem que avaliar mesmo, porque volume alimentar ele vai corresponder mais ou menos a 2,5% do peso. Então a gente calcula lá, pega o peso da criança em gramas, né? Tipo 5 quilos vira 5.000, né? E multiplica por 0,025. Aí você vai ter uma ideia de quanto o estômago do bebê pode aceitar em termos de volume, tá? Mas isso é uma estimativa. Agora tem que ver a curva de crescimento. Se a curva estiver caindo, a criança estiver perdendo peso, não está conseguindo, aí uma coisa tem que ser vista mesmo, vista e revista, para ver se não está ingerindo um leite que possa estar causando uma alergia, ou se o bebê está fazendo alguma dificuldade de absorção, está fazendo alguma colite, alguma inflamação no intestino. Tem que sentar e avaliar, tem que passar na consulta, não adianta. Obrigado, Andressa, vai dar tudo certo. Já conversa com o pediatra que aí não está certo. Camila, qual a importância em colocar o bebê para rotar antes dos 6 meses? O que acontece? O bebê, ele tem um reflexo da sucção, né? O bebê, ele suga não só por fome, nem para encher a barriga, mas ele suga por reflexo. E quando a gente tem um reflexo, como o reflexo da sucção, muito difícil de ser sanado ali, o bebê acaba sugando além da conta. Então, o bebê muitas vezes ele vai sugar momentos em que ele suga o ar. Se ele estiver chupando a própria mão, se ele estiver chupando o dedo, se estiver chupando a chupeta. Muitas vezes no início da amamentação, quando a mãe vai pôr o peito ali, faz uma sucção ali de um arzinho, aí você vai escutar o bebê fazer um... Isso não é bom, porque está entrando ar no estômago, entendeu? E aí a criança pode apresentar um estufamento e vai precisar rotar. Por que eu tenho que pôr o bebê para rotar, o adulto não tem que pôr? É por causa da força muscular que o bebê não tem ainda de se manter rígido, ereto.
que isso que favorece o funcionamento da parte do esôfago, né? A parte torácica bem colocada, reta, ela vai ajudar o seu esôfago a funcionar melhor. Então, o bebê não tem isso, o bebê ele é flácido, ele é mole, né? Então ele é mais molinho. E o bebê não tem a trava da borda do estômago, né? Onde o esôfago liga no estômago, toma pela boca, desce pelo esôfago, cai no estômago. Essa partezinha que liga os dois, ela não é capaz de fechar totalmente, então está sempre meio aberta. E quando a gente tem ar ali, pode até favorecer um refluxo. Então a gente tem que pôr o bebê para rotar. Ah, o bebê vai rotar toda vez que eu puser? Não. Nunca, praticamente não é uma verdade. Quando você coloca um bebê para rotar e ele não arrota, pode ser sinal que não entrou ar naquela amamentação, entendeu? A criança que toma na mamadeira arrota mais do que a que mama o leite materno? Frequentemente sim. A criança que toma mamadeira vai acabar entrando um pouquinho de ar, muitas vezes no final da mamadeira ali, aquele finalzinho, vem um arzinho aí acaba rotando aquele arzinho. Ou o bebê, quando vai pegar no peito, ele vai ter sempre esse evento do barulho. Por isso que a gente pega no pé das mães, para que a amamentação seja sempre bem silenciosa, né? Que a gente não escute muitos barulhos. Então tem que pôr. E por que com 6 meses a gente realmente pode parar de colocar o bebê para rotar? Porque é o momento em que desenvolveu toda a parte da coluna, da musculatura, da parte neurológica da coluna motora, o bebê passa a ter controle, ele começa a sentar sozinho. Então a gente não coloca mais o bebê para rotar, não tem mais necessidade. Comentando aqui a Camila falando que coloca para rotar as gêmeas aí, ela que fez a pergunta, ela sempre solta, né, já está na fórmula, então muitas vezes pode ocorrer. O refluxo acompanhando o arroto ele é muito frequente, né, por causa dessa dificuldade de travar o estômago. Então às vezes vem voltar o ar e com o movimento de voltar esse ar acaba puxando um pouco do líquido mesmo. Além do fato do bebê realmente quase sempre mamar um pouco mais do que o estômago aguenta, né? E acabar soltando um pouquinho disso aí. Obrigado, Camila, pela pergunta legal. Vamos ver. A Nayara falando do reflexo de Gag, o bebê com 10 meses, olha que legal. O que é o reflexo de Gag, turma? O reflexo de Gag é o reflexo que todo mundo tem quando a gente coloca alguma coisa sobre a nossa língua. Somente para o adulto é mais para o final da língua, para o bebê é um pouco mais antes da língua ali. É igual quando você vai no médico e aí chega lá o médico abre a boca, põe um palito na goela, aquela náusea é o reflexo de Gag. No bebê é muito frequente porque ele nunca usou a estrutura dele para deglutir coisas sólidas, né? Obrigado, Camila, imagina. A criança nunca usou aquela estrutura da língua para deglutir coisas sólidas e o contato ali pode ser nauseante, sim, porque não tem sensibilidade. É igual quando eu estou há muito tempo com o braço dentro do gesso ali, vou tirar o gesso, a pele está sensível, ela tá, né? Ela não está tão exposta como estava antes e tudo mais. Dizendo assim, seria como se a língua não tivesse calejada, entendeu? Então essa sensibilidade do bebê é muito maior do que o normal, do que o adulto tem, porque tudo é novidade. Então o bebê vai fazer aquela náusea e tudo mais. O negócio do Gag é que o Gag tem barulho. O Gag, a criança fica vermelha, faz a pletora, né, que a gente fala, né, que é quando a criança faz aquela força e com isso faz um barulho de tentativa de expelir o alimento. A criança pode vomitar, tossir, chorar por conta daquilo que está dentro do esperado. Um engasgo verdadeiro, por outro lado, ele já é muito mais frequente com líquidos do que com sólidos. O Gag é muito mais frequente com sólido. E o engasgo verdadeiro, a criança fica silenciosa, puxando o ar sem conseguir. E aí não vai para o vermelho, vai para o roxo, palidez e roxidão. Isso é a cianose, isso é insuficiência respiratória e isso é o engasgo verdadeiro. Tá na dúvida, vira o bebê de costas, bate nas costas, entre as duas escápulas, que é esse osso nosso das costas aqui, né? Entre as duas, bate com firmeza o bebê virado em cima do seu antebraço, colocado o antebraço em cima da sua coxa e você bate de trás para frente e o bebê já com a cabeça um pouco inclinada, né, ligeiramente já para baixo, assim, para tentar ajudar também nesse processo. Bate 5 vezes e normalmente sai, já chama ajuda.
Se não tiver saído nessas 5 vezes aí que bateu, vira o bebê de frente e faz a massagem entre os mamilos, bem no meio dos mamilos, aperta 5 vezes com 2 dedos, com firmeza, suficiente para você conseguir empurrar a costela do bebê em direção ao peito. Depois, se não melhorou, se o bebê não reanimou, vira de volta, continua batendo nas costas e pronto-socorro correndo para fazer uma avaliação, tá? Então o importante é isso, saber que o engasgo na verdade é muito mais frequente com líquido, com leite, primeira causa, e o reflexo do gag, não, o reflexo de gag ele é mais frequente com sólido, e o gag é aquela cara de vômito mesmo que a criança faz quando coloca a coisa ali na boca e a língua não está segurando ainda o contato com o alimento. Turminha, quero agradecer vocês demais. Mais uma segunda-feira, obrigado a você, né? Pela ótima pergunta. Mais uma segunda-feira respondendo as perguntas aí. Agradecer. E que na próxima segunda estaremos novamente de volta para trazer mais umas perguntinhas, responder as dúvidas que vocês têm em relação às crianças. É um prazer enorme estar com vocês, tá bom? Eu vou agora jantar. Um abraço e até segunda.